Olá, você, espectador da Rádio Floresta. Hoje a gente está aqui no segundo episódio do ano do Banzeiro Cultural, o nosso programa que fala de cultura amazônica, que traz aí vários temas. A gente teve um programa falando sobre o Festival de Parintins e agora a gente está aqui para falar um pouco de artesanato, né? Que é um dos carros-chefes, uma das mãos mais importantes da Casa do Rio. Eu sou Raquel Bastos, técnica de comunicação da Casa do Rio, e estou aqui com a minha amiga. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Tamires Vale. Atualmente eu estou como assistente de projetos aqui na Casa do Rio. É meu primeiro programa da rádio também, eu estou muito feliz. E hoje nós estamos aqui, como a Raquel falou, para falar um pouco sobre o artesanato. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Maria Cláudia Luque. Você pode se apresentar para a gente, para a galera conhecer um pouco de você, do seu trabalho? Então, desenvolvi o Ateliê Luque. Eu costumo dizer que o Ateliê não é um projeto sobre a Maria, sobre a minha história, mas é um projeto sobre a forma que eu gostaria que olhassem para o mundo. A gente passou um tempo, ele surgiu numa transição de carreira, onde eu buscava pesquisa de mercado, buscava informações de fora para dentro, e aí quando eu e meu marido, a gente decidiu desenvolver algo não que o mundo precisa, não que o mundo pedia, né, não com a interferência do mundo, mas algo que de fato o mundo precisasse, um novo olhar para o mundo, né, esse olhar de cuidado para o mundo, e aí surgiu o Ateliê, que hoje a gente entrega um produto de excelência, existe algo especial ali, desde o desenvolvimento, do saber fazer até a entrega, mas o ateliê é muito mais sobre uma nova forma de fazer. É uma escuta, uma forma de olhar para o Brasil, descobrir e entender a artesania e o talento de cada um e desenvolver para o artesão, desenvolver oportunidades além de produtos. Então, o ateliê, a nossa história está muito mais com base no desenvolvimento e no olhar para o outro do que crescer uma marca, um nome, um produto. Nossa, que incrível. E aí você falou sobre uma nova forma de fazer, né? Durante esse tempo de que o ateliê surgiu, o que vocês já trabalharam? Qual foi o tipo de artesanato que já passou com vocês? Qual foi a maior diferença assim, que você percebeu? Como a gente começou exportando, a gente começou muito com bordado. Bordado sempre foi um lugar que eu tive muito apreço pelo bordado por conta de históricos familiares, de peças, de cuidado, né? Tudo que tinha bordado eu via como algo especial, como algo cuidadoso, como algo que não só apresentava algo especial ali para quem você estava recebendo, como algo que você tem que ter cuidado também para você cuidar daquilo. Então, o bordado sempre foi o ponto de partida, assim, quando a gente começou a falar de artesania. Então, a gente começou muito capacitando bordadeiras e costureiras. Então, a gente ia muito para o Rio Grande do Norte, que tem muito bordado, tem uma parte de Fortaleza, que tem um outro estilo de bordado. Sertão de Pernambuco é um lugar onde existe um bordado manual riquíssimo. Então, a gente começou esse trabalho muito pelo bordado, mas ele foi evoluindo num ponto que quando a gente começava a entender ali, e quando você começa a pesquisar e entender mesmo, e mergulhar nesse lugar da artesania, e aí a gente descobriu marceneiro de marchetaria, e a gente decidiu fazer um tag com o sobrenome da família de marchetaria, que era para atravessar gerações, aí a gente descobriu cerâmica, a gente decidiu fazer uma peça com cerâmica, e aí a gente decidiu prataria. Então, acabou que virou um grande encontro de artesãos, onde a gente foi desenvolvendo peças de artesania mesmo, independente da arte, né? Então, era muito mais o olhar para o artesão, descobrir o que ele ama fazer e a gente potencializar esse produto. Você falou um pouco sobre como surgiu o ateliê, né? Mas eu fiquei muito curiosa para saber como que surgiu o seu interesse pelo artesanato. Quando o ateliê começou a surgir, eu entendi que eu
que seria um projeto, né, para eu tocar mesmo, né, porque antes eu fui produtora de filmes durante 20 anos, e aí quando a gente decidiu se dedicar mesmo ao ateliê, a gente tinha certeza que não seria construir um produto convencional e de escala industrial. A gente até, em alguns momentos, a gente achava que esse era o melhor caminho, e o caminho mais fácil, mais rápido, né, todo mundo que está numa transição de carreira precisa de resultado, e tentei private label, tentei encontrar algum produto que tivesse algo especial, mas no meu entendimento, assim, no meu histórico, em tudo que eu acredito, não existe nada especial sem um manual. E aí quando a gente vai para algo especial, manual e tudo, tem que entrar a artesania. E aí eu já tinha essas pesquisas, a gente já trabalhava, né, com bordados e tudo, e a gente foi para esse caminho do artesanato, do feito à mão, do ouvir, do criar para o outro, de gerar oportunidades. Então, é um caminho sem volta, né? Porque depois que você trabalha e entende ali a artesania, a importância dela para o mundo e para quem tá, tanto para quem está comprando quanto para quem está fazendo, não tem como você retroagir, Com não tem como certeza. você ir por outro caminho, né? Eu acho que tem público para tudo, né? Mas quando você vai para esse lugar do feito à mão, da importância, do ritual, do que acontece até chegar ali, fica muito difícil você não se apaixonar e não querer desenvolver cada vez mais e criar outras formas de fazer, né? É a tua primeira vez no Amazonas? É a primeira vez. Que incrível! E é engraçado porque a gente já desenvolve esse trabalho de capacitação, de costureira, de bordadeira, de artesãos, e a gente nunca documentou isso, e agora a gente sentiu essa necessidade de documentar. E aí, eu estava até conversando com o Riga, com a Alexa, que a gente poderia ter feito a primeira expedição para o sertão, que já faz um tempão que a gente vai e tudo, mas eu falei, existe uma coisa, quando eu fui primeira vez para os lugares, que eu queria ter nessa primeira vez que a gente documentasse, que é a curiosidade, que é o olhar para o novo, que é não saber o que vai acontecer, que é não saber o que você vai encontrar. E eu queria que fosse um lugar que eu nunca fui. E aí eu já tinha assim, um desejo imenso de visitar e de entender e de conhecer a arte daqui. E aí eu falei, vamos primeiro para um lugar que eu nunca fui, porque assim, lá, nos outros lugares que a gente já foi, vai ser rico, vai ser maravilhoso e vai ser uma super experiência. Mas existe algo que eu quero captar, que é esse primeiro olhar, que é esse primeiro contato, que é essa primeira escuta, esse primeiro onde a gente consegue entender e respeitar o outro, porque a gente acaba. Existe um respeito de limite quando a gente fala de artesania e de identidade de cada um, de particularidade de cada um, quando a gente fala do feito à mão. E é a primeira vez aqui eu escolhi por isso, porque eu queria um lugar que fosse a primeira vez. Estamos a poucas horas e já está sendo surpreendente. Eu tenho certeza que vai ter vários desdobramentos, mas eu escolhi por conta disso. Eu acho muito rico essa primeira impressão, assim. Porque tem que ter muito. Eu acho muito importante você ter muito do fluir, assim. Algumas pessoas perguntaram sobre o projeto, eu falei, sim, é isso, a gente quer fazer isso, isso e isso. Mas eu gostaria de dizer que pode se desenrolar de outras formas, porque a gente vai conhecer pessoas. A gente não está indo para descobrir uma nova máquina, para descobrir uma nova técnica replicável, não é nada. A gente vai conhecer pessoas. Então pode ser, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, tem coisas que a gente vai descobrir lá só. Então não tem como a gente definir esse projeto antes de ir. Eu quero ir, ver qual é. Você falou um pouco sobre várias viagens, né, que fez e já está trabalhando há um tempo com um ateliê, mas eu queria saber de você qual foi a experiência que mais lhe marcou durante todo esse tempo trabalhando com artesania? Então, tem muitas experiências, assim, que eu sou muito boba com isso, eu me emociono mesmo com pessoas, assim, sabe? Porque é algo que a gente sente, é o que justifica dar essa trabalheira toda, que não tem como não dar, né? Mas se a gente for falar assim de pontos, né? Eu acho muito legal quando a gente vai num lugar a primeira vez e quando a gente volta, a gente tem mais pessoas interessadas. Isso é um sim, para o meu sim. Porque
significa que a gente deixou alguma semente ali, sabe? E aí é igual você fez um bom trabalho de alguma forma, você tocou alguém de alguma forma. Eu acho que é muito sobre isso. Então, todas as vezes que eu volto e tem mais pessoas interessadas, para mim é muito significativa uma resposta de continua. E coisas assim, tinha uma comunidade que todo mundo andava de bicicleta e quando a gente passou, sei lá, menos de 8 meses, quando voltou, todo mundo estava de motinho, sabe? Ah, que amor! É uma coisa muito pequena e eu costumo falar que, assim, não adianta achar que a gente vai mudar. Eu quero mudar o mundo, óbvio, mas eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas é muito sobre o entorno, sabe? As pequenas transformações, né? E a gente, com esse trabalho, a gente consegue ver pequenas transformações com frequência, porque a gente está falando a primeira vez que eu fui no sertão, a gente está falando de pessoas que ganham R$ 300. E não, eu não gosto de falar que a gente ajuda, porque a gente não ajuda. Eles me entregam um super produto e eu dou trabalho para eles, de alguma forma. A gente só viabiliza algumas coisas. Uhum. Então, e se a gente entrar nesse lugar de, ai meu Deus, eu transformo o mundo, também não transforma, porque você mudar a vida de uma pessoa que ganha R$ 300 é muito fácil, né? Porque você pode dobrar o salário dela ali com um trabalho. Não é sobre isso, é sobre você mudar a forma que as pessoas pensam. E aí, quando você entende que ela tem capacidade de fazer algo que ela achava que ela não podia, aí sim, você está começando uma transformação. Então, para mim, especial é muito mais especial do que grandes transformações que eu sei que eu posso alcançar daqui a muitos anos e décadas, de repente. As pequenas, para mim, são as mais especiais, assim, que eu vejo que elas são constantes, sabe? Aquele famoso devagar e sempre, assim. No terceiro setor, a gente chama isso de trabalho de formiguinha, que vai fazendo de pouquinho em pouquinho. E eu acho que a gente entra numa convergência muito, porque o terceiro setor também é isso. A gente não consegue mudar o mundo, e quem dera se a gente conseguisse, mas a gente consegue mudar o mundo de alguém, ou melhorar um pouco do nosso mundo, né? E aí você rodou, pelo que você falou, você rodou o país, conheceu várias formas de fazer artesanato. E nessa eu não tem como pedir profundidade, porque você acabou de chegar, menina, você tem tanta coisa pra ver ainda do nosso Amazonas. Mas nesse pequeno tempo, o que tu sente de diferente, assim, que tem no artesanato amazônida pro que você viu no resto do país, assim? Então, existe algo no artesanato para mim que a forma das pessoas se conectarem, ela muda muito no resultado, que a gente consegue desenvolver mais. Então, assim, primeiro, fora a arte e a técnica, vocês são dispostos, vocês são felizes pra caramba. Isso é muito legal, porque existem algumas formas que às vezes a gente não consegue entrar na estrutura de algumas pessoas, né? Tem algumas limitações para você trabalhar com artesãos, que aqui a gente já encontrou uma disponibilidade de vocês muito, muito, muito rica de trabalho mesmo. Agora, sobre a arte, assim, eu vejo que a trama de manual, né? Vocês fazem muito esse tecer e tudo, vocês são ágeis, né? Vocês têm uma agilidade, assim, né? Tem uma calmaria no artesanato de palha e tudo, mas eu acho que tem uma agilidade, vocês têm produtividade. Eu já senti esse diferencial de vocês conseguem tramar muitos pontos e fazer peças grandes e parece que num tempo interessante, assim, acho que vocês amam o que vocês fazem, sabe? Parece, assim, o que eu vejo se eu for comparar, assim, né, o bordado talvez seja uma técnica mais demorada e às vezes as pessoas também elas vão num outro tempo. Eu vejo vocês num tempo diferente, assim, no artesanato, é engraçado. Aqui onde a gente tá, aqui em Careiro, a gente tem mais de 60 hotéis de selva, que recebem aí pessoas do mundo inteiro. E os artesãos daqui, alguns já fazem a distribuição dessas peças para esses hotéis, sabe? E aí a gente traz um pouco do que é luxo, né, vindo do manual, que só é luxo se vier do manual. E eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso, essa mistura entre a hotelaria, a experiência dentro da hotelaria, linkando com o artesanato, né, com o manual, que é o que realmente desperta aí
interesse, luxo e uma imersão dentro do que é manual. Existe um movimento na hotelaria que a gente sai do lugar dos objetos de decoração, móveis corporativos, peças de produção em escala para uma nova experiência na hotelaria, para um novo olhar. O hóspede hoje, ele não quer mais algo genérico, ele não quer mais algo impessoal, ele não quer mais algo que resolva um problema. Ele quer sentir, ele quer história, ele quer contato. Então, quando a gente traz para a hotelaria, com o ateliê, o desenvolvimento de peças, o saber do artesanato para aquele lugar, a gente elimina essa possibilidade da gente preencher um espaço com um produto e para a gente desenvolver um produto para aquele espaço. Então, o simples olhar daquele hóspede para o lado da cama e ter um artesanato da Amazônia, né, ou do sertão, ou de outro lugar, é completamente diferente para o hóspede que olha e vê um cubo quadrado, que não tem nenhuma história. E no meio disso tudo, a gente consegue trazer um oceano azul de possibilidades, que é a hotelaria de luxo, e gerar oportunidades para os artesãos naquele lugar. Então, a gente consegue usar a previsibilidade que a hotelaria tem para o tempo do artesão desenvolver, para a gente fazer esse desenvolvimento. Então, ele vai saber que ele vai trocar aquela peça daqui a 1 ano. Ele tem 1 ano para desenvolver esse produto. Então, a gente não precisa entrar numa escala industrial para a gente levar para o hotel um produto artesanal. Ele não precisa mais. A gente desmistifica isso dele precisar comprar algo genérico industrial para a operação dele. A gente consegue construir algo que funcione na operação do hotel. E a gente tem um trunfo na hotelaria, que o hotel é um lugar onde o hóspede está presente. Às vezes você vai no lançamento de uma marca, você não está presente ali, você passou por ali. O hotel, aquele hóspede, ele está ali, ele está observando cada detalhe daquela experiência. Então, quando você vem com um artesanato da Amazônia, naquele lugar, aquele hóspede, ele está olhando para a Amazônia ali. Ele está tendo um contato, né, com a Amazônia. E aí, esse produto é um produto que ele é divulgado ali para o mundo, porque o mundo circula naquele lugar, né? Então, é de extrema importância tanto para o hotel, que ele está representando o Brasil ali, ele tá oferecendo um produto com história, ele está oferecendo uma experiência muito mais rica, quanto para gerar oportunidade para os artesãos do Brasil. Então, a gente tem ali duas vontades. O hotel, ele não quer ter mais nada genérico, ele já entendeu que o luxo é artesanal, que não tem luxo sem artesania, e tem o artesão aqui, que ele precisa ser valorizado pelo seu trabalho, que ele precisa ser bem pago, que o produto dele pode sair da feira e ir para um lugar também de luxo e ser bem remunerado. Então, o ateliê, a gente juntou essas duas vontades e decidiu repensar nesse sistema genérico que sempre foi, para criar algo mais especial, que é o que o hóspede busca hoje. Nossa, é muito legal, porque torna a experiência de se hospedar uma parte da experiência de estar em viagem, de estar viajando, de estar... Isso é muito legal. Exato. Então, por isso que a gente fala que é sobre uma nova forma de fazer também, né? Porque enquanto fica impessoal, você vai preenchendo espaço e resolvendo um problema. E quando você decide desenvolver algo especial, a gente já escuta, reúne pessoas, movimenta comunidades, e aí a gente cria algo muito mais legal e que funciona para todo mundo. Para mim, isso é sustentabilidade. Porque isso é onde todas as pontas se favorecem, se complementam, se ajudam, e no final das contas, essa para mim é a engrenagem que realmente gira. Quando existe uma marca que ela está criando problema para o mundo, quando existe algo que você está entregando e só um está se beneficiando, isso não é sustentável. Né? Então, quando a gente consegue incluir, porque é isso que a gente está falando de inclusão, a gente está falando, né? Aí é uma história para outro podcast. A gente já está falando de muita coisa. Mas é bem por aí, assim, eu acredito nesse movimento. Ai, Maria Cláudia, foi um prazer te receber na Rádio Floresta. Eu espero que a sua aventura no Amazonas seja linda, que você se apaixone cada vez mais pelo artesanato local, que eu acho que a gente tem muito para te mostrar. Eu acho que você tem muito para mostrar pra gente também. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E por ter falado um pouco sobre
esse artesanato que é tão importante, né? Principalmente aqui pra gente do Amazonas. A gente sabe que tem inúmeros artesãos por aí e que muitas vezes não são valorizados, que seu trabalho não são vistos da forma como deveria ser. E aí ter uma pessoa vindo aqui falar sobre como é importante dar essa visibilidade para as pessoas. A gente faz muitas oficinas, né? E aí a gente sempre fala que o artesanato, ele conta uma história. Todo artesanato conta uma história. E eu sempre me lembro disso. Quando a gente tá nas oficinas, quando eu vejo as pessoas tecendo ali, eu sempre penso que o artesanato conta uma história. E é muito bonito ver essa história sendo contada para outros lugares e dar visibilidade. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, foi incrível. Eu achei uma troca já de primeira, a gente está poucas horas juntas, eu acho que funcionou muito bem. Obrigada pela oportunidade, obrigada por todos vocês representando da Casa do Rio. As nossas expectativas estão as melhores possíveis, a gente está muito animado, a gente já está amando, é tudo incrível. O novo é interessantíssimo para a gente e espero que a parceria comece e seja longa vida para ela e que a gente possa construir muitas coisas juntas e conhecer muitas pessoas juntas. E falar muito de arte, artesania. Contem com a gente sempre. Arrasou! As redes sociais do Ateliê Loquê vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais da Casa do Rio, que também vão estar na descrição. E a gente se vê num próximo episódio do podcast Rádio Floresta.